Oi, crianças! Oi, amiguinhos de missões! Como é que vocês estão? Estão bem em casa? Com papai, com mamãe? E aí, estão brincando muito? Estão assistindo muito? Estão com saudade da igreja? Da salinha, dos amigos de missões? Estão orando por missões? Aí diz aí, quem está orando pelos irmãos? Quem está obedecendo o papai e a mamãe? Nesses dias, dentro de casa, hein? Todo mundo vendo a cara de todo mundo, todo dia e toda hora. Eu estou obedecendo. Que bom, maravilhoso. Graças a Deus, né? Então, hoje vocês vão poder ver um pouquinho a minha carinha, né? Já assistiram aí o filmezinho que tia mandou da história do rei Davi, que está escrito, viu? A palavra de Deus está escrita lá em 1 Samuel, no capítulo 16 e no capítulo 17, todinho. Vocês vão ver essa história contada bem direitinho, tá bom? Quem quiser saber com mais detalhes, é só pedir a papai, a mamãe, lê aqui a história para mim, papai e mamãe, para eu aprender mais, né? E, como toda história, a gente aprende alguma coisa, não é verdade? Na escola você aprende matemática, português, história. E a palavra de Deus, ela também nos traz grandes ensinamentos, né? E aí, você assistiu a historinha do rei Davi, que venceu Golias, né? Mas o que você aprendeu com essa história? O que Deus disse a você com essa história? Olha, Deus tem muitas coisas para nos dizer com essa história. Aí eu estava pensando aqui, quando eu assisti o filminho que eu mandei para vocês. Primeiro eu assisti, depois eu mandei para vocês. Então eu vi, né, o que podemos aprender com a história do rei Davi, né? Então, em primeiro lugar, a tia estava assim pensando. Aí cheguei à conclusão que uma das coisas que a gente aprende da história do rei Davi, uma das lições, é que nós não devemos ter medo de nada, nem de ninguém. Por quê? Não devemos ter medo. Às vezes a gente sente medo, né, de uma coisinha e outra, o medo é normal. Mas a gente não pode deixar que o medo tome conta da nossa vida e nem pode deixar que o medo atrapalhe a gente de fazer as coisas que a gente quer fazer, né? Então a gente não deve ter medo, porque o Senhor é a nossa força e Ele está sempre, sempre conosco. Ele não nos abandona. Quando você é amigo fiel de Jesus, Ele não lhe abandona. E você vai sempre vencer todas as batalhas. Davi era pequeno, era fraco, era o mais novo de todos os seus irmãos, mas só que Davi não teve medo e Davi foi enfrentar aquele gigante que estava afrontando, zombando do povo de Deus, e ele enfrentou. Então a gente aprende que não devemos ter medo de nada. Medo de fazer nada, de enfrentar nada, porque o Senhor está conosco, né? E nós podemos também aprender, na história de Davi, que Deus, Ele é tão lindo, tão maravilhoso. Ele é diferente das pessoas nessa terra. É assim, Ele não escolhe pessoas grandes, pessoas fortes, né? Pessoas ricas, pessoas que se acham muito bonitas. Deus escolhe quem Ele quer. E Ele escolheu Davi, o menor de todos os seus irmãos. O mais fraquinho, né? Assim, falando de pessoas,
O que estava lá no mato, cuidando das ovelhas. Deus escolheu Davi. Porque Deus, ele escolhe quem ele quer. E como é ele que dá a força, que dá a coragem, então ele pode chamar um pequeno, pode chamar um grande, pode chamar um fraquinho, pode chamar um forte. Se é ele que chama, tá chamado, né? E ele vai fazer o que ele quer fazer através do grande ou do pequeno. Então você, criança, Deus chama você primeiro para você adorar ele como o único Deus, assim como o rei Davi, viu? O rei Davi não adorava outra coisa, não. E o rei Davi não ficava aí curtindo as coisas do mundo, não. O Davi adorava a Deus. Davi obedecia a Deus. Então Deus te chamou para isso. Para você amar ele, para você obedecer a ele. E Deus te chamou para você fazer alguma coisa para ele nesse mundo. Deus chamou Davi para um dia ele ser rei. Primeiro Deus chamou Davi para vencer aquele gigante, viu? Mesmo sem Davi ser rei ainda, mesmo Davi pequenininho, fraquinho, mas Deus chamou ele para vencer o Golias, o maior inimigo do povo de Deus. Depois, Deus ungiu Davi para ser o rei de Israel. Deus também chama você, criança, para ser alguma coisa no reino dele, para fazer alguma coisa nesse mundo, ganhar as pessoas para Jesus. Você precisa perguntar a Deus, ao Espírito Santo: ó Senhor, para que tu me quer? O que tu queres que eu faça, Senhor? Aí Deus vai falar ao seu coração. E você vai fazer como Davi, não ter medo e enfrentar qualquer coisa que Deus mandar você fazer, certo? Então depois nós aprendemos com essa linda história de Davi, nos ensina que muitas pessoas, crianças, vai acontecer na sua vida, que muitas pessoas não vai acreditar em você. Muitas pessoas não vai querer ser seus amigos, sua amiga. Muitas pessoas vão dizer: como ele é feio, como ele é fraco, eu não gosto dele, não gosto como ele fala, né? Mas, olha, todos zombaram de Davi, não foi? Na história, vocês viram? Até os irmãos dele zombaram dele. Vá para casa, vá cuidar das ovelhas, o que é que você quer aqui? Então, na vida é assim. Existem esses desafios, essas coisas ruins, de pessoas que não gostam da gente, não quer saber da gente, não acreditam na gente, né? Mas a gente não pode desistir de amar a Deus, de adorar a Deus e de fazer aquilo que Ele pede para nós, certo? Não pode dar ouvidos a quem diz coisas contrárias para a nossa vida, né? Então, Davi, ele não deu ouvidos, não. Não deu ouvidos a quem estava zombando dele, porque ele era pequeno, porque ele era fraquinho, porque ele queria lutar com um gigante maior do que ele. Fizeram foi rir da cara dele, né? Mas aí Davi, não quis saber. E Davi quis saber de fazer o que estava no coraçãozinho dele, o de bom que estava no coraçãozinho dele, né? E aprendemos também com essa linda história que o inimigo, ele coloca muitas coisas ruins no nosso pensamento, crianças. Muitas coisas ruins, tipo assim: você não pode, você não sabe de nada, você não vai vencer, quem é você? Você não é ninguém. Vocês viram o que Golias falou de Davi? Vem aqui, eu vou lhe matar, eu vou destruir o seu povo. É isso que o inimigo faz. Mas só que aí nós temos que fazer como Davi. Não dá ouvidos ao que o inimigo diz. O inimigo é Satanás, é as coisas do mundo, é tudo aquilo que não agrada a Deus, tem que se tornar nosso inimigo. E quando vem vozes, pessoas dizer que a gente não é nada, que a gente não é ninguém, que a gente não pode vencer, que a gente não consegue, a gente não pode dar ouvidos,
Davi não deu ouvidos, e foi enfrentar aquele gigante. Porque, mesmo ele sendo pequeno, mas ele acreditava em Deus, e ele sabia que a força dele para vencer aquele inimigo vinha do Senhor. Viu, crianças? Nós devemos acreditar que a nossa força, ela vem do Senhor, ela vem do alto. Não é ninguém que dá, nem é a gente mesmo que consegue. É o Senhor quem nos dá. E aí a gente pode enfrentar os problemas, as pessoas que não gostam da gente, enfrentar as lutas, né? Quando vocês forem crescendo, aí vocês enfrentar todas aquelas lutas, aquelas dificuldades que vão vir na vida de vocês, aí vocês têm que, ter sempre uma vida de amizade com Deus, certo? Por que que Davi venceu? Porque Davi era amigo de Deus. Ele não se afastou nunca de Deus. Ele creu em Deus de todo o seu coração. E ele obedecia a tudo aquilo que Deus queria. Mesmo Davi estando lá no campo, cuidando das ovelhas, sozinho, só ele e as ovelhas, mas Davi se sentia tão bem, porque ele estava fazendo uma coisa boa para o pai dele. As ovelhas eram do pai dele, ele estava ajudando o pai, né? E lá, naquele campo, cuidando daquelas ovelhas, ele estava tendo uma intimidade com Deus. Davi aproveitava para falar com Deus ali, naquele campo. Davi aproveitava para cantar ao Senhor. Então, Davi estava sempre, próximo de Deus, amiguinho de Deus. E por isso que Davi era um homem forte, era um homem de fé, e foi sempre um homem vitorioso, viu, crianças? Depois que ele se tornou rei de Israel, ele ficou 40 anos reinando como rei do povo de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Davi não perdeu nenhuma batalha. Nenhuma batalha Davi perdeu. Ele sempre foi vitorioso. Então, eu e você, todos nós seremos vitoriosos se confiarmos no Senhor, certo? Se tivermos uma vida de amizade com Deus, de amizade com a palavra de Deus, tá certo? Então não esqueça dessas lições maravilhosas e que Deus falou ao seu coração através dessa história bíblica. E agora a tia vai dar uma tarefa para você. Eita, vocês adoram tarefa, né? E eu adoro ver as tarefas de vocês nem sabem. Então, a tarefa é a seguinte: você, em uma folha de papel, você vai desenhar uma coroa. Sabe uma coroa? Você vai desenhar uma coroa do jeito que você imaginar, do jeito que você souber, tá bom? Vai desenhar uma coroa de um lado da folha. Por que a tia está pedindo para desenhar uma coroa? Sabe por quê, crianças? Porque um dia, nós vamos receber uma coroa maravilhosa, linda, uma coroa de verdade. Todos nós vamos ser coroados. Todos aqueles que se fazem amigos de Deus, obedecem a Deus, um dia vão receber uma coroa do Senhor. Vocês creem? Se você crê, diga amém, certo? E na outra folhinha, deixa eu ver aqui a anotação. Na outra folha, do outro lado da folha, você vai desenhar uma arma. A arma mais poderosa que você tem. Será que você tem aí uma arma, criança? Eita, é uma faca? É uma espingarda? Não, crianças. A arma mais poderosa que você tem é a oração. Viu? A oração, a conversa com Deus é a arma mais poderosa que você tem na sua mão para vencer qualquer guerra,
qualquer inimigo, qualquer dificuldade. Olha, quando surgir uma dificuldade na sua casa, você vê que seu pai está preocupado, que sua mamãe está preocupada, que sua irmãzinha está doente, seu irmãozinho está doente, aí você vai falar com o Papai do Céu, dizer a Papai do Céu tudo o que está acontecendo, pedir ajuda a ele, pedir a solução a ele. Essa é a nossa arma para vencer tudo, viu? E para a gente ficar inteligente, para a gente ficar pessoas sábias e a gente vencer qualquer guerra. A arma é a oração. Então você vai desenhar de um lado a coroa, que é o prêmio que você vai receber um dia quando você chegar na presença de Deus, e do outro lado você vai desenhar uma mãozinha assim, ó. Coloca a mãozinha no papel, aí você desenha, a gente já fez na salinha dos amigos de missões, estão lembrados? Aí você vai desenhar a mãozinha que simboliza a sua arma para vencer as guerras, as batalhas dos inimigos, que é a oração, certo? Não esqueça, a coroa simboliza a coroa que você um dia vai receber lá na glória com o Senhor, porque você vai vencer e você vai ganhar uma coroa de prêmio. E a outra é a oração, que é a sua arma mais poderosa que você tem. E depois você pinta e depois tira foto e bota no grupo, viu, das mães, para todo mundo ver seu desenho, sua pintura, e todo mundo vai dar aquele joinha, né? Aquele 10. Tá bom, crianças? Tchau. Beijos. Deus abençoe vocês, que cresça em sabedoria e estatura na presença do Senhor. Tá bom? Saudades de vocês. Tchau, tchau.